Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Gente, seguinte, hoje a nossa aula é sobre cartografia, tá? A gente vai trabalhar a questão dos elementos, dos mapas, vamos trabalhar os tipos de projeção, tá? Então é bem importante essa aula aqui e vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a cartografia é o surgimento dela. E diferente do que muita gente pensa, cartografia ela é muito antiga, tá? Lembrando que a cartografia é a arte, né, a ciência da gente representar graficamente alguma coisa, né, ou parte do espaço geográfico numa superfície plana, tá? O principal tipo, né, de projeção cartográfica que a gente tem, né, de representação do espaço geográfico é o mapa, é o mais utilizado pela geografia, certo? Mas é importante a gente pensar que nem todo mapa é igual, certo? A gente vai ter ali vários tipos de mapa que vão ilustrar para a gente diferentes momentos, diferentes locais do nosso globo, tá? Então, começando a aula, a gente tem ali a questão da origem dos mapas. Os mapas, gente, eles não são tão recentes como a gente pensa. Tá? Eles são muito antigos. Então, os primeiros mapas, eles são datados do século 6 a.C. Então, percebam, é uma parada muito antiga. Ah, claro que eles não eram feitos em impressora 3D ou impressora, essas impressoras grandes que a gente tem para imprimir mapa, eles eram feitos de uma maneira bem mais rústica, tá? Então esses mapas lá, né, dessa época bem antiga, eles eram feitos nas pedras, eles eram inclusive entalhados, certo? De uma forma bem arcaica, certo? Mas a gente tem que pensar o seguinte: dê uma olhada aqui nesse mapa de Gassur, que representa mais ou menos a área da Mesopotâmia, né? Que hoje seria o Iraque. Será que a gente consegue perceber muitos elementos parecidos de um mapa e outro? Acho que fica bem diferente, né? Por que isso acontece? Será que a percepção, a própria escala que essas pessoas viam as imagens na época é a mesma de hoje? Não é, né? Porque hoje, para a gente fazer um mapa, a gente utiliza o quê? Imagem de satélite. E na época as pessoas tinham, né, acesso a essas imagens. Então a perspectiva, né, de visão para a realização do mapa, para a confecção do mapa, na época era bem diferente do que a gente tem nos dias atuais, beleza? Continuando. Então aqui a gente tem os tipos de representação cartográfica. Então a gente tem o próprio globo, tá? Que é uma representação em forma esférica, é a mais próxima do que a gente tem o planeta mesmo, né? Porque o planeta, vocês sabem, não é plano, ele tem, né? Ele é quase uma esfera perfeita. A gente tem o mapa, que daí já é uma representação plana, tem escala pequena, já vamos falar de escala, tá? Então, e ele é utilizado para diversos fins, né? Ele tem tema, ele pode ter inclusive temas, né, como demografia, cultura, tá? Aspectos naturais e assim por diante. A gente tem a carta. A carta também continua sendo uma representação plana, mas agora ele já tem uma escala média ou grande, certo? A gente tem a planta tem uma escala maior ainda, ou seja, é mais próxima da realidade, diminuiu menos diminuiu a quantidade de vezes menor aquele espaço. Tá? Então aqui a gente tem, né, o conceito de mapa pelo IBGE, né, a representação no plano, normalmente em escala pequena, tá? Como eu já falei para vocês, então ele tem várias funções, como divisão política administrativa, cultural, física, natural e assim por diante. Aqui também tem a representação, o conceito de carta, tá? Como eu disse para vocês, já tem uma escala maior, tá? E aqui a gente começa a parte de projeções cartográficas. Então, como eu disse para vocês, nem todo mapa é igual, tá? A gente tem diferentes projeções cartográficas que vão fazer com que a gente entenda de uma melhor forma os diferentes locais no globo. Então, os três tipos de projeções, a gente tem a cilíndrica, a cônica e a azimutal. Todos os tipos de projeção sempre buscam uma melhor equivalência e conformidade. Vocês vão ver eu falando disso bastante, tá? O que é equivalência? A equivalência
é respeitar as proporções reais, tá? Ou seja, a gente ter a Groenlândia menor do que a América do Sul no mapa, por exemplo, porque realmente ela é menor. Então, comparando os continentes, os locais, no caso de Mapa Mundi, a gente tem equivalência, a gente ter, né, comparado os locais, um menor que o outro, porque na realidade um é menor que o outro, e não de forma diferente. Conformidade já diz respeito aos ângulos dos mapas, aos ângulos das formas. Tá? Então, todo mundo, se a gente começar a pensar agora, todo mundo lembra do formato do Brasil, certo? Mas se eu pegar, fazer um mapa do Brasil e desenhar um círculo, né? Não que a gente não possa fazer isso, né, em sala lá, quando o professor vai desenhar, isso até pode acontecer, mas vamos supor. Então, eu fui lá, fiz um círculo, isso é o Brasil. Eu estou tendo conformidade, né, nessa minha representação? Nenhuma, né? Porque todo mundo sabe que o Brasil não tem o formato de um círculo. Beleza, gente? Continuando. Então, a gente tem a projeção cilíndrica. O cara que inventou essa projeção, né, tem bastante difundida a sua ideia, é o Mercator, tá? Então, se vocês perceberem, a projeção cilíndrica dele tem ângulos retos, tá? Os paralelos e os meridianos formam ângulos retos, o que gera uma grande, falta de conformidade e equivalência, principalmente nas áreas dos polos, tá? Sendo a área da linha do Equador a parte melhor representada, beleza? Aqui, para vocês terem ideia, esse é o tipo de distorção que a projeção do Mercator tem, beleza? Então, aqui tem outra projeção do Mercator. Deem uma olhada. Olhem a Groenlândia e olhem a América do Sul. Gente, se vocês derem uma olhada, a Groenlândia ela é maior do que a América do Sul, mas na realidade, tá? A América do Sul é 8 vezes maior. O que que isso significa? Que na projeção de Mercator falta equivalência. Mas equivalência aonde? Próximo aos polos. Tá? Então, a área melhor representada é a área próxima à linha do Equador. A gente tem a projeção do Peters, tá? Que foi um cartógrafo alemão, e o Peters ele era meio revolucionário. O que ele queria dizer? Por que o mundo ele é representado da forma que a gente conhece, né, hoje? Por que a Europa está em cima, né, o hemisfério norte acima e o hemisfério sul para baixo? Então, ele diz o seguinte: esse tipo de projeção, dessa forma, é só para mostrar a superioridade dos países do norte. Né? Lembra que a gente já conversou sobre isso também? Países do norte desenvolvido, países do sul em desenvolvimento. Então, isso é para mostrar a superioridade dos países do norte. Vamos inverter. E aí ele coloca em evidência, tá, os países do sul, os países que na época eram chamados de terceiro mundo, tá? Porque isso foi feito na época da Guerra Fria. Beleza? A gente tem outra projeção cilíndrica, que é a projeção do Moawide, tá? E o Moawide, diferente do Peters ou do Mercator, ele colocou os meridianos em curva, meridianos curvos, tá? Então, esses meridianos vão fazer com que a gente tenha uma maior equivalência e conformidade por toda a extensão, tá? Do mapa de norte a sul, mas somente no centro do mapa. Se a gente for pegar as partes a leste ou a oeste, a gente já vai perceber uma grande desconformidade, tá? Depois a gente tem outros tipos de projeções, que daí no caso aqui a gente tem a projeção cônica, tá? Que vai servir para a gente projetar áreas em médias e altas latitudes, tá? É como se a gente pegasse uma folha de papel e, né, fizesse um cone num globo. Então, toda a área que encosta no globo vai ser a melhor representada. Se a gente for pegar aqui no caso do cone, a gente tem, né, médias e altas latitudes, beleza? Lembrando que somente um hemisfério pode ser representado por vez na projeção cônica, beleza? Continuando, então, aqui tem outro exemplo de projeção cônica. E aí a gente tem o último tipo de projeção, que é a projeção azimutal ou plana, tá? Essa projeção nada mais é do que colocar uma folha de papel sobre o globo, certo?
Então, a gente tem mínima distorção, né, no centro do polo, e a gente tem, a partir do momento que vai abrindo, né, essa projeção, a gente tem um aumento da distorção, beleza? Aqui é o mapa azimutal que a gente melhor conhece, tá? É um mapa da ONU, certo? E aqui a gente tem a última parte dessa metade de aula, tá? Que é o sensoriamento remoto, que é como a gente faz os mapas hoje em dia, tá? O sensoriamento remoto nada mais é do que a coleta e o processamento de dados de satélites ou fotoaéreas, tá? Ou fotos aéreas, o que faz com que a gente tenha, né, essa percepção que a gente estava conversando anteriormente. Beleza, gente? Continuando, então, né, o sensoriamento remoto e o geoprocessamento, então, são essas formas da gente colher e processar imagens aéreas, né? Pode ser de satélite ou fotos aéreas, né, tiradas de aviões, tá? Então, aqui a gente tem a segunda parte da aula, que seria a parte de leitura de mapas, tá? Essa parte aqui a gente começa trabalhando os tipos de mapas. Então, os mapas, gente, eles podem representar muitas coisas. Eles não são todos iguais. Daí a gente tem desde mapas gerais, que trabalham de visão política, mapas especiais, que daí tem informações mais técnicas, temáticos, cartas cadastrais, mapas topográficos, tá? Cartas geográficas, que no caso aí a gente já tem até o mapa mundi, tá? Então a gente tem vários tipos de mapas aí que vão representar diferentes coisas, beleza? Primeiro mapa é um mapa geral. Gente, o mapa geral ele representa mais de uma variável. O que isso significa? Vamos aqui nesse mapa geral. A gente tem o mapa do Brasil, né? Sendo representado aqui os estados, tá? Algumas cidades principais, as capitais. Mas a gente também tem um mapa que mostra os rios. Então percebam, não é um mapa temático, não é um mapa de hidrografia, porque a gente tem divisão do estado, a gente tem outras coisas, né, que vão ali ficar evidentes no mapa além da hidrografia, tá? Então isso são mapas gerais. A gente tem mapas especiais, tá? Aqui no caso é o mapa geológico do estado do Paraná. Então percebam quantas variáveis a gente tem nessa legenda aqui, ó. Aqui não dá para ler, tá? Mas percebam quanta coisa diferente, coisas muito técnicas. Esse tipo de mapa dificilmente vocês vão ver, tá? Na vida escolar de vocês. Vocês vão trabalhar com esse tipo de mapa apenas se vocês forem para uma faculdade de geografia, de geologia, tá? Alguma coisa que esteja relacionada à leitura de mapas, tá? A gente tem mapas temáticos que daí só tem uma variável e aí aqui no caso a gente tem um mapa de relevo do Brasil, tá? Onde não vai ter limite de estado, não vai ter nada, vai ter apenas os tipos de relevo. A gente tem aqui as cartas cadastrais ou plantas que daí como a gente já comentou anteriormente, vai ter uma escala maior, tá? Vai ser mais aproximado da realidade. A gente tem aqui mapas ou cartas topográficas, que daí eles já vão representar o relevo do local, tá? Pode ser por meio, aqui no caso a gente tem curvas de nível, certo? Eu já expliquei para vocês como é que funciona. A gente tem os mapas ou cartas geográficas, que daí são mapas mais gerais, tá? Aqui o mapa mundi é o melhor exemplo. Aqui a gente tem, gente, os elementos de mapa. Então, algumas coisas, elas têm que fazer parte do nosso mapa e não pode faltar. Então, aqui, primeira coisa, o título. Taxa de mortalidade infantil 96 a 2001 em comarcas. Então, percebam, o título já é muito importante porque ele vai mostrar para a gente onde o que ele vai estar representando, tá? Então, a gente tem ali embaixo a orientação, a gente tem a escala, né, que vai ser essa diferença da área real para a área representada no mapa. A gente vai ter a legenda e a fonte, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a orientação do mapa, né? Vai indicar onde é o norte, tá? Ele pode aparecer dessa forma aqui, na Rosa dos Ventos, ou apenas uma setinha para o norte, tá? A gente tem a escala, que daí é essa relação entre o tamanho real e a superfície
na área de representação, tá? Então, lembra que eu falei, quanto maior for a escala, menor é a área representada. Por quê? Porque se a escala é grande, aquele local ele teve, né, a sua área diminuída para colocar no papel poucas vezes, então ela é uma escala grande ainda, tá? Então a gente tem ali uma pequena área representada. Se a gente tem uma escala pequena, sei lá, 1 para 1 milhão, já é uma escala pequena, aquela área foi diminuída 1 milhão de vezes. Então a gente tem uma escala pequena e uma grande área sendo representada, beleza? Então aqui é a proporção de escala numérica, tá? Então a gente tem, por exemplo, 1 para 100 mil. Então a superfície foi reduzida 100 mil vezes, ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 100 mil centímetros reais, tá? Aqui a gente tem a escala gráfica, que daí, claro, aqui está maior, mas a gente tem, tá? Geralmente, no caso aqui de 0 a 50, 50 a 100, cada passagem dessa 1 centímetro. Então, aqui, por exemplo, 1 centímetro corresponde a 50 metros, tá? Para a gente conseguir calcular, a gente tem que converter, transformar isso tudo na mesma unidade de medida e fazer o cálculo, tá? E aí a gente tem os símbolos ou convenções cartográficas, que daí é uma parada que a gente tem que estar pensando. Será que as estradas serem vermelhas nos mapas, geralmente, ou, por exemplo, a vegetação ser representada em verde, a própria hidrografia, né, a água em azul, será que isso é porque os caras acharam bonito na hora ou alguma coisa desse tipo? Não, né? São convenções cartográficas que foram definidas, isso é tipo uma regra, tá? Então, para já ficar uma coisa mais subentendida, algumas cores são utilizadas para as mesmas coisas sempre, beleza? E aqui, por último, a gente tem os mapas de relevo, que eles podem aparecer de forma, né, na forma das curvas de nível, mas também com mapas hipossométricos, tá? Que daí vão mostrar para a gente onde são as áreas mais altas a partir da mudança de cor do mapa. Beleza, gente? Gente, seguinte, a aula de hoje é essa daí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, beleza? E fiquem ligados nas próximas aulas, que a gente vai batendo papo aí, beleza? Valeu, um abraço.